Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Milena da Silva e eu sou escritora de Tudo no Seu Tempo, que eu consegui terminar. Só que eu tô ainda resolvendo algumas questões e também falta a questão da revisão, né? Mas logo, quando estiver tudo pronto, eu vou avisar no meu Instagram, que tá aqui na tela. Então me siga lá pra ver algumas atualizações do livro ou da minha vida também, se você quiser. E se vocês quiserem, eu também posso fazer um vídeo também falando sobre o meu livro e como foi a experiência de escrever ele, né? Desde os 12 anos de idade e terminar agora, tem que esperar um pouco mais. E hoje, continuando a série de avaliando livros que eu li, porém na ordem que eu li, eu vou começar com um que tem um título super contraditório, que é Os Dois Morrem no Final e O Primeiro a Morrer no Final e O Sobrevivente Quer Morrer no Final. Esse eu ainda não li, tá até no plástico, assim, né? Dá pra ver, olha. Nossa, quando eu abrir esse livro vai estar um cheirinho tão bom. Vamos começar pela sinopse do primeiro livro. No dia 5 de setembro, pouco depois da meia-noite, Mateus Torres e Rufus Emetério recebem uma ligação da Central da Morte. A notícia é devastadora. Eles vão morrer naquele mesmo dia. Os dois não se conhecem, mas, por motivos diferentes, estão à procura de um amigo com quem compartilhar os últimos momentos. Uma conexão verdadeira que ajude a diminuir um pouco a angústia e a solidão que sentem. A boa notícia é que existe um aplicativo para isso. E é graças a ele que Rufus e Mateu vão se encontrar para uma última grande aventura. Viver uma vida inteira em um único dia. Ai, gente, esse livro é um grande gatilho pra mim, porque quando eu li ele, era começo de 2023, e era um livro assim que eu pensei, nossa, contraditório, né? Aquele livro que você lê, igual, por exemplo, um filme de terror que você sabe que a maioria vai morrer, porém o personagem principal vai sobreviver. Porém, nesse livro é isso mesmo que acontece, eles morrem no final. É um título que deixa você bem decepcionado, assim, mas a história é muito cativante, sabe? O Adam Silveira, ele consegue te prender ao longo da história, mesmo sabendo que no final eles vão morrer. E ele sempre faz questão de lembrar isso em todas as partes desse livro, entendeu? Ele sabe que você vai ficar triste com a morte dos personagens. Então, ele faz você criar um vínculo com os personagens, você se conectar com eles e depois você quebrar a cara, porque eles realmente vão morrer no final. Então, vamos começar falando dos personagens principais. Como eu disse, Mateu é um personagem assim que pessoas tímidas e introvertidas conseguem se conectar com ele na primeira vez que entende como ele é. Ele é um nerd que vive socado dentro de casa e ainda mais porque o seu pai, infelizmente, foi uma vítima de AVC. Então o pai dele tá internado, tá em coma e ele se encontra sozinho em casa, né? Porque infelizmente a mãe dele faleceu no dia que ele nasceu. E é uma coisa que a gente vai vendo ao redor do livro, que ele meio que se sente arrependido de ter nascido, com uma certa culpa dentro dele, porque o pai dele, ele é um homem muito bom. Então, eles vão relembrando a infância, né? Fica aquele momento de melancolia e a certeza de que eles vão morrer e etc. Então, o Mateu, ele relembra esses momentos com o pai dele e perguntando do primeiro amor. Então, ele se sente culpado, né? Porque ele levou o amor da vida do pai dele. Então, ele sente uma culpa e etc. O Rufus Emetério é uma pessoa completamente diferente do Mateu. Ele é atlético, ele gosta de andar de bicicleta, conhecer novos lugares, pessoas, os pais dele que também receberam ligação da Central da Morte e a irmã dele também, que infelizmente eles faleceram, né? Ele gosta de conhecer novos lugares e de ficar com a família nova que ele tem, porque ele infelizmente teve que ir pro orfanato, né? Por ser menor de idade, então ele cresceu dentro de um orfanato e conheceu outras pessoas que apresentaram um mundo diferente para ele. E assim, você vê esses dois personagens, você se pergunta como que eles vão se tornar um casal, né? Porque assim, tanto por causa do título, você se pergunta, eles vão realmente se tornar um casal? E eles realmente conseguem se tornar um casal. Mas dentro do livro, eles se encontram perdidos e questionando se eles realmente sentem isso um pro outro, é por causa da adrenalina, do momento, da incerteza e uma pontada assim de esperança de que eles vão ser a exceção da regra. Pelo menos um deles vai ser a exceção da regra. Porém, assim, com todos os casos que eles conhecem, eles infelizmente não vão ser. E é uma questão que apresenta também no segundo livro, que apresenta o Orion e o Valentino, só que nesse livro é o começo da Central da Morte, quando a Central da Morte foi inaugurada em 2010. E esse livro
O do Mateu e do Rufo se passa em 2017. Uma coisa que eu gosto muito nesse livro é como o Adam Silveira, mesmo escrevendo tantas páginas em todos os livros, né? Por exemplo, esse terceiro livro aqui, eu não sei o que vai ter tanto aqui nesse livro que o Adam Silveira quer escrever e deixar a gente triste pra ter tanta coisa assim. Porém, mesmo com esse tanto número de páginas, a escrita do Adam Silveira é tão fluida e não é muito detalhada. Ela é uma escrita que, não diria seca, porém ela é direta. Ela consegue descrever, sim, alguns lugares, detalhar algumas coisas, mas não é muito, não é excessivamente como a gente tem, por exemplo, em alguns livros de fantasia. Isso é um ponto muito bom, porque assim, eu olhei pro segundo livro e falei assim, nossa, eu vou demorar muito pra ler esse livro. Mas assim, no primeiro dia eu já tava na página 70. Então, assim, é um livro que te prende demais. Os dois livros são. E eu tenho certeza que o terceiro também vai ser. Realmente se conecta com o lugar e com os personagens. Isso é um ponto muito bom. Agora, falando do segundo livro, vamos começar pela sinopse. Na noite de 30 de julho de 2010, as pessoas se reúnem em diversas cidades dos Estados Unidos para celebrar o início da Central da Morte. Um serviço inovador e controverso capaz de informar se seus usuários terão um encontro prematuro com a morte ao longo das próximas 24 horas. Pagan espera há anos que alguém lhe diga quando vai morrer. Só assim, ele conseguirá aproveitar um pouco a vida, sem o temor de não saber quando a doença grave que tem no coração o fará partir dessa para melhor. Receber uma ligação da Central da Morte é a última coisa que Valentino Prince deseja. Após deixar o Arizona e se mudar para Nova York, o garoto mal pode esperar para viver esse novo capítulo de sua vida e realizar seus sonhos. Orion e Valentino se conhecem na Times Square, e a conexão entre eles é imediata. Mas, à meia-noite, a primeira ligação da Central da Morte anuncia que um deles vai morrer em breve. Embora não saibam como ou quando o dia vai terminar, os dois têm uma certeza: querem ficar juntos até o fim. Então vamos lá. Os dois livros são livros em que eles te prendem por conta da escrita, obviamente, e por conta de como a sociedade lida com essa situação. Porque assim, uma ligação de alguém que você não conhece, que vai dizer que você vai morrer hoje, é assim, uma coisa que a gente não gostaria de receber, sabe? Então a sociedade, principalmente os Estados Unidos, né, do jeito que eles têm um parafuso a menos na cabeça, eles entram em um dilema entre não querer acreditar e criar uma confusão enorme. Sempre que algo novo aparece, a gente sempre tem o costume de desconfiar se aquilo realmente funciona. Então, é uma coisa que a gente vê muito no primeiro livro, justamente por se passar no passado, né? Em que muitas dúvidas foram criadas, assim, várias teorias da conspiração. E a gente se pergunta, assim, se algum deles vai ser a exceção à morte. Mas, assim, também não. A Ada Silveira deixa a gente com esse gostinho de não vai não, infelizmente. E isso é muito mais presente no segundo livro, né? No caso, seria o primeiro na cronologia. Mas no segundo livro, isso fica muito mais presente de será que eles vão sobreviver? E será que eles realmente vão ser a exceção à regra e não sei o quê? O que realmente é a exceção à regra é esse esquema do Joaquim Rosa, que é o criador da Central da Morte. Porque assim, infelizmente, quem recebe a ligação da Central da Morte é o Valentino Prince. Quando ele recebe a ligação da Central da Morte, ele fica em choque. Fica assim, como que eu vou receber a ligação da Central da Morte? Eu acabei de me mudar, literalmente foi o dia em que ele se mudou para Nova York e ele, infelizmente, recebeu a ligação da Central da Morte. Quem foi a exceção à regra de receber a ligação da Central da Morte, não sei o que, foram algumas pessoas que não estavam no sistema do Joaquim Rosa. Então, nesse livro também é muito interessante essa trama do Joaquim Rosa, que ele meio que encontra uma falha no sistema dele, porque quando o Joaquim Rosa anunciou pro Valentino que ele iria falecer, quando a ligação terminou, houve um atentado na Times Square e um jovem fotógrafo, ele infelizmente faleceu. E não era esperado que ele fosse falecer. Eles vão descobrindo aos poucos que nesse sistema do Joaquim Rosa, várias pessoas escaparam do programa, assim, sabe? Ele fica em parafuso também, ele fica em choque, fica, como assim, meu sistema errou, eu fiquei planejando anos e anos. Aí quem tem que ajudar ele a se acalmar um pouco é a esposa dele, que ela faz isso com muito êxito. E no final, eu sinceramente não lembro o que aconteceu com o Joaquim Rosa, porém eu acho que isso foi resolvido por hora. Assim, eles meio que deram um jeito de dizer que não era 100% e como era o primeiro dia, isso podia acontecer e não sei o que. Eu sinceramente não sei como ele conseguiu lidar com a pressão pública, né? Mas ele deu um jeito, porque as pessoas botaram certa confiança nele depois que perceberam que realmente
é verdadeiro, né, todo o sistema. E aí seguiu durante anos, assim, até a morte do Mateu e do Rufus. Então, funcionou legal até. Agora, os personagens principais. Valentino, ele é um cara muito atlético e jovem. Ele queria ser modelo, então ele foi pra Nova York, né, começar. E no dia em que ele recebeu a ligação, ele iria para o primeiro ensaio fotográfico dele. Mas, ó, olha que legal. Adivinha porque ele não conseguiu fazer o ensaio fotográfico? Porque o moço que morreu, o fotógrafo, era a pessoa que ele iria fotografar, né? Então, assim, ele não conseguiu ser fotografado, pra pelo menos lembrarem dele em algum cartaz, assim, sabe? E isso é uma coisa muito triste, porque tanto no primeiro livro quanto no segundo existe essa conexão. Sabe aquele áudio do TikTok? No matter where you are, everyone is always connected. No matter where you are, everyone is always connected. Esses dois livros, e provavelmente o terceiro, deixam claro isso em todo o momento. Porque uma coisa que eu também deixei de falar, nada é por acaso, sabe? Cada mínima coisa, você tem que prestar atenção em cada detalhe, porque eles vão fazer diferença. Principalmente os diversos pontos de vista que tem nesse livro, não é por acaso e não é pra você ignorar a pessoa que tá falando, porque ela vai fazer sentido no final. Tanto que o Adam Silveira, ele fez tipo um gráfico, assim, um mapa mental em que ele conectava todas as pessoas que estão no livro, tanto indiretamente quanto diretamente. E assim, ai, funciona tão bem. E também você vai percebendo como que o Adam Silveira é um psicopata. Olha a mente de titânio do Adam Silveira. Ele conseguiu conectar cada pessoa diretamente e indiretamente. Eu achei tudo de bom, viu? E isso fez o livro ser tão famoso assim, porque ele é muito bom, muito bem pensado, assim, sabe? No segundo livro a gente tem o Orion Pagan. É uma pessoa muito tímida. Ele me lembrou muito o Mateu, porém ele é um pouquinho mais autêntico, ele fala um pouco mais na cara as coisas. E assim, ele é uma pessoa que ele tem um problema no coração. Acho que ele tem um câncer no coração. Então, assim, ele ouviu muitas coisas e ele não quer ficar calado. Ele é uma pessoa extremamente forte e que carrega uma dor profunda dentro dele, porque, infelizmente, os pais dele faleceram no atentado de 11 de setembro, que foi aquele atentado que ocorreu das Torres Gêmeas e que matou milhares de pessoas e afetou o país inteiro. Ele, durante o livro inteiro, ele fica se perguntando se seria diferente se a Central da Morte existisse 10 anos atrás, né? O que os pais dele fariam se tivessem recebido a ligação, se eles iriam pro prédio mesmo, né, em que aconteceu o atentado, ou se eles iriam morrer de outra forma, porém estando com o filho deles. E isso me pegou também, porque eu já tinha pensado nisso quando eu li o primeiro livro, né? Se seria diferente se a Central da Morte existisse na vida real, que o meu pai faria de diferente se ele tivesse recebido a ligação da Central da Morte. É uma coisa que realmente pega muito, né, para pessoas que têm um luto, assim, na história de vida. E é uma coisa que realmente faz a gente refletir. Os dois livros, eles são muito importantes para me dar uma mensagem de que você tem que aproveitar a sua vida, porque a qualquer momento pode ser o seu último momento. E o Adam Silveira consegue trabalhar isso muito bem ao longo do livro, assim, sabe? Tanto a intensidade do amor dos personagens, que ele consegue fazer os personagens se apaixonarem, assim, sabe? Em um único dia, assim, sabe? Não é amor à primeira vista, porém é o amor ao primeiro dia que você conhece a pessoa. E por causa de serem o último dia, isso se torna cada vez mais intenso, sabe? Principalmente com o Mateu e o Rufus, né? Que infelizmente morreram. Os dois foi uma coisa muito intensa. E cheia de incerteza, de amor jovem. No beijo do Mateu e do Rufus, o Rufus pergunta pro Mateu por que você demorou tanto. Aí o Mateu fala, eu queria ter certeza. Porque é isso, né? Eles não tinham certeza de nada. Eles não tinham certeza nem se iriam realmente morrer. E isso ficou muito pior com o segundo livro, que é o começo de tudo, sabe? Então, na história que eu irei ler, é a história do herdeiro da Central da Morte com um jovem rapaz que aparece no segundo livro. Eles apareceram no segundo livro, tanto que também apareceram o Rufus e o Mateu. E quando eu li que o Adam Silveira colocou o Rufus e o Mateu crianças, gente, eu acho que eu passei um pouco mal, assim. Eu lembro que eu chorei muito quando apareceu o Mateu. Eu tava no metrô e eu chorei demais, demais por causa que eles apareceram. E vai ser uma experiência muito divertida, saber o que aconteceu. Assim, na internet, né, pra divulgar o livro, apareceram as primeiras
frases do livro e aparentemente alguém tá querendo se matar, né? Então é uma coisa que vai ser muito interessante de se ver e de como vai reagir, porque eu tenho quase certeza de que o herdeiro do Joaquim Rosa vai morrer. Eu tenho quase certeza, assim, sabe? Como escritora eu gosto de pensar muito no que poderia acontecer e eu acho que ele vai morrer. Não sei, vamos ver. Bem, gente, muito obrigada por assistirem esse vídeo. Desculpa também a demora, porque eu tava extremamente focada em terminar o meu livro. E eu fui tendo várias inspirações e eu falei, tá bom, eu vou terminar. Aí eu terminei o meu livro. Como eu disse, eu vou atualizando vocês. Ai! Milo, sai daqui! Gato chato. E é isso. Muito obrigada por assistirem esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, comentem e até o próximo livro. Gente, o boboco do meu gato acabou me distraindo do assunto principal, que é avaliar os livros. Então eu vou fazer essa partezinha só pra avaliar mesmo. Toda a minha opinião eu já dei sobre o livro, a escrita é maravilhosa, os personagens são incríveis. E a nota que eu dou para Os Dois Morrem no Final é 9/10. Simplesmente eu amo livros que me fazem relembrar o começo da história, pontos no começo do livro que vão ser importantes pro final do livro. Eu acho isso sensacional, e todo o esquema entre os personagens estarem interligados, eu acho isso maravilhoso. E a nota que eu dou para O Primeiro a Morrer no Final, eu diria que é um 7/10, porque por mais que eu goste que nesse livro ele trabalhou um pouquinho mais sobre a questão social, no primeiro livro também existe isso, eu acho que não muda muita coisa, né? A gente fica triste igual com o final, de que infelizmente o Valentino faleceu, mas o coração fica quentinho porque ele doou o coração dele pro Orion. Então isso é uma coisa boa. E eu estou muito animada para ler O Sobrevivente Quer Morrer no Final, porque eu realmente não sei o que vai acontecer. Eu tinha esquecido o nome dos personagens, mas é Paz e Alano. Os dois apareceram no Primeiro a Morrer no Final como criancinhas, igual o Mateu e o Rufus. Então eu estou muito interessada para saber por que o Paz tá querendo ir de arrasta pra cima. E com certeza quando eu terminar de ler eu trago pra vocês. Beijo, tchau!